Pai do Senhor, igreja, quero dar uma boa noite aos irmãos que se encontram aqui nessa noite, os irmãos e alguns amigos que estiverem ao nosso meio, e também quero dar a paz do Senhor àqueles que nos assistem, né, em casa, através da live, e é um privilégio estar aqui nessa noite, mais uma vez, né, agradeço a Deus por essa oportunidade, e a gente fica emocionada, né, fica emocionada de ver a irmã Flaviana cantando aqui, e o filhinho dela tocando, isso é um prazer para uma mãe, né, ter o seu filho na casa do Senhor, e juntinho ainda fazendo a obra de Deus, não tem coisa melhor para uma mãe, né, irmãos? E hoje se comemora o Dia das Mães, eu já quero parabenizar todas as mães, aquelas mães que cuidam dos seus filhos, que Deus continue abençoando, e aquelas mães que não têm esse prazer de cuidar dos seus filhos, que Deus possa estar tendo misericórdia dessas mães também. Amém? Agradeço ao pastor Enete, né, que sempre nos dá a oportunidade de estarmos aqui no púlpito dele, trazendo a palavra que é do Senhor. E agradeço também por esse culto aqui, com a MCM, a irmã Cristina, que sempre nos convida também, que Deus também esteja abençoando ricamente a vida dela e de toda a amada igreja. Irmãos, e falar de mãe, que palavrinha linda, né? Com 3 letrinhas, mas com uma imensidão. Quando a gente vai falar de mãe, é algo que mexe muito aos nossos corações. Se a gente tirasse um tempo para falar de mãe, talvez a gente passava aqui dia e noite falando de mãe. E eu pedindo orientação ao nosso Deus para que pudesse estar ministrando a palavra que é dele aqui nessa noite, eu podia contemplar e lembrar da minha mãezinha querida, que nessa semana alguém postou no Face, né, sobre uma comida que se fazia, um feijãozinho com farinha, né, e fazia assim um bolinho, e a mãe comia, e eu pude lembrar da minha mãe com 9 filhos, 5 homens, 4 mulheres, e na vida meio difícil, ela esperava todos os filhos comerem, né, e depois ela ia na panela o que sobrava. O irmão Nilson está aqui, que não me deixa mentir, né, irmão Nilson? E ela fazia aquele bolinho de farinha e sentava para comer, e eu, criança, sentava do lado dela e falava: mãe, faz um porquinho para mim, que era um bolinho assim, que ela apertava, e eu falava que era porquinho. E a gente se emociona, né? Porque mãe, ela tem um coração tão grande, né? Quantas vezes a mãe deixa de comer para dar para o seu filho? Quantas vezes? E nós, mulheres, quando casamos também, a gente tem mais um filho, que é o nosso marido, né, irmãs? Dá um trabalho até maior do que nossos filhos, não é não? É um filho a mais que a gente ganha, né? Mas a gente ama, né? E cuida com carinho, porque Deus quer que a gente faça isso. Então, que Deus esteja abençoando todas as mamães, que Deus abençoe grandemente as mães. E, irmãos, a gente tem passado um momento tão difícil, né? Tão difícil, onde muitas mães têm chorado a perca dos seus filhos, muitos filhos a perca dos seus pais, da sua mãe. E essa semana foi uma semana muito triste para nós que somos mães, né? Vendo aquelas cenas daquelas crianças mortas naquela creche, e também daquela violência ali no Rio, que teve. Quantas mães chorou, né? Muito triste, irmãos, a gente olhar aquela cena e saber que uma mãe criou um filho com tanto amor, com tanto carinho, e o filho se desvia para um caminho errado e acaba morrendo daquele jeito. É dolorido. A gente chora, o coração da gente chora. E nessa noite eu quero convidar a amada igreja para que a gente possa também estar falando de uma mãe que comoveu o coração do Senhor com as suas lágrimas, que se encontra lá em Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 17. Que os amados irmãos que estejam com suas Bíblias estejam abrindo, e os irmãos em casa também estejam acompanhando a palavra que é do Senhor, irmãos. Eu louvo ao Senhor, né, porque pedindo orientação a Deus para estar trazendo essa palavra, e eu estava até falando com meu esposo, a gente começa a ler, a irmã Marcinha, na quinta-feira, deu a palavra aqui, e ela estava falando, né, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, ela vai entrando tão gostoso no coração da gente, que a gente sente cada vez mais vontade de estar lendo, e ela vai falando, e eu ia estudando a palavra para trazer, e o Espírito Santo ia ministrando cada vez mais dentro do meu coração, e não tem coisa melhor do que sentir, né, o Senhor Jesus na nossa vida. Não tem prazer melhor, irmãos.
Eu também quero agradecer a Deus pela vida do meu filho, né, que foi bênção do Senhor na minha vida também. Foi um milagre também que Deus me deu, de uma vigília aqui na nossa igreja. E Deus me abençoou com meu filho. Eu louvo a Deus também pela vida do meu filho. Que Deus abençoe ele e a cada filho que aqui se encontra também. Lucas 7, versículo de 11 a 17, que tem o título dessa história que Lucas escreveu, O Filho da Viúva de Naim. E confesso aos irmãos que eu, vendo esse título aqui, do Filho da Viúva de Naim, eu fiquei pensando dentro da história dessa viúva, e eu poderia colocar alguns títulos aqui no lugar do Lucas, né? Nosso irmão Lucas, o médico Lucas, que escreveu esse livro aqui na Bíblia, inspirado pelo nosso Senhor Jesus, e ele colocou, né, o filho da viúva de Naim. Eu poderia colocar um choro que comoveu o coração de Deus. Eu poderia colocar, Jesus está chegando. Jesus tem uma história nova para você. Jesus ressuscita os seus sonhos. Jesus tem uma história nova para o teu filho, mãe. Jesus tem uma história nova para cada um de nós. Eu poderia colocar inúmeros títulos nesse texto, porque esse texto ele é maravilhoso. Esse texto ele pode falar de vários sermões, de várias coisas que Deus faz na vida do ser humano. O filho da viúva de Naim, e diz assim: e aconteceu pouco depois, e ele quem? Jesus. E ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E todo se apoderou, o temor, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Oremos. Pai de amor, nesse momento eu quero te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial de estarmos aqui na tua casa, Deus. Casa do Senhor, Deus. Quero agradecer por cada mãe, Pai, que se encontra aqui, aquela mãe que se encontra em um leito de hospital, aquela mãe, ó Deus, que se encontra desesperada. Também quero pedir pelas mães que ainda não entenderam o que é ser mãe, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, de cada uma. Pai, te peço também pelos filhos órfãos, te peço pelos filhos, ó Deus, que perderam suas mães nesse tempo de pandemia, o qual nós estamos vivendo, momento de muito choro, meu Deus, momento de muita tristeza, mas nós cremos no teu poder e sabemos que o Senhor está aí, meu Deus, para dar o alívio, para dar o socorro, para ter compaixão, ó Deus, e por isso nós te louvamos por isso, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo nosso pastor Enete, obrigada, Deus, por cada irmã e irmão, cada criança que se encontra aqui nessa noite, aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Fale, Senhor, aos nossos corações. Pai, fale conosco aquilo, Deus, que tu queres falar, que não seja eu, meu Deus, mas que a minha boca seja a boca do Senhor aqui neste lugar. Eu te peço perdão, Deus, pelas minhas faltas, Senhor, porque sem ti não sou nada. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, antes de entrar aqui no texto, eu também quero agradecer a irmã Flaviana, que eu falei com ela que sempre quando eu trago a palavra, sempre Deus me dá um louvor para pedir um irmão para cantar. E eu falei: irmã Flaviana, eu estou aqui pedindo a Deus que me toque em um louvor. E passou os dias, Deus não falava nenhum louvor comigo, e ontem Deus falou: pede a irmã Flaviana para cantar esse louvor, e falei com ela, ela prontamente se prontificou a estar cantando, e ela depois vai estar cantando esse louvor conosco.
Então, eu te agradeço, viu, irmã Flaviana? Obrigada. Então, irmãs, como eu estava falando, irmãs, nós estamos vivendo um momento muito difícil. A nossa geração ela tem chorado muito as perdas dos seus entes queridos, daqueles que ainda se encontram no CTI. Eu falo da pandemia porque é o que essa geração tem vivido, mas tem muitas outras doenças, muitos filhos tristes, muitas mães que morreram também de outras enfermidades, mas a enfermidade da nossa geração é essa pandemia, a Covid, onde tem feito muitas famílias chorarem. E eu quero falar nessa noite, irmãos, que a morte, ela não respeita ninguém. A morte, quando ela chega, ela pega a criança, ela pega adulto, ela pega jovem, ela pega adolescente, ela pega qualquer um. Então, a morte, quando ela vem, ela chega para qualquer um. Então, o mais importante da nossa vida é nós estarmos preparados para nesse dia. Não precisamos ficar desesperados. Precisamos, sim, nos preparar para, quando a morte chegar, nós passarmos daqui, morrer aqui nessa terra, mas viver eternamente com o nosso Deus. Esse é o nosso principal. É isso que nós temos que nos preocupar, é com a nossa vida espiritual. Porque nós nascemos, estamos vivendo, e qualquer hora Deus vai nos chamar. Não sei o dia, não sei a hora, não sei se pode ser hoje, se pode ser amanhã. Como eu disse, a morte ela não respeita, ela pega a gente tomando banho, ela pega a gente dormindo, ela pega a gente de qualquer jeito, pega a gente até bem. Ela pega. Então, se prepare para encontrar com seu Deus, que nós, como igreja do Senhor, possamos estarmos preparados, porque essa pandemia veio para todos. Mostrou que não tem dinheiro, não existe nada, não existe aqueles famosos, não existe aqueles que têm muito dinheiro, não, ela veio para todos. E louvamos a Deus, porque na nossa igreja teve irmãos que já pegou essa Covid e estão aqui para a honra e glória do Senhor. Porque o Senhor protegeu, porque o nosso Deus, Ele nos protege, o nosso Deus, Ele cuida de nós. E nessa noite eu falo dessa mãe, uma mãe que a Bíblia fala que ela era viúva, então ela já tinha perdido o seu esposo. E naquela época, a mulher ela não tinha muita vez, ela não trabalhava e ela precisava de alguém para sustentá-la. Uma mulher sem seu esposo, era necessário que ela tivesse um filho homem, para que pudesse sustentar a tua casa. E a gente pode contemplar essa mãe aqui, quando diz, irmãos, e é interessante que a história fala, o título diz, o filho da viúva de Naim, e eu, lendo essa passagem, a gente pode refletir que poderia iniciar, e aconteceu um pouco depois, e ele. O interessante é que dessa mensagem fala de uma viúva e de um filho que estava morto, mas quando se inicia essa história, começa falando dele, de Jesus. A história poderia ter começado a viúva levando um filho para o cemitério, não. A história começou falando dele, daquele que pode te dar a vida, daquele que pode mudar a sua história. Talvez tem mãe aqui desesperada, entristecida, achando que não tem mais jeito para o seu filho, talvez não tem mais jeito para o seu lar, ou até mesmo por uma enfermidade que está passando, mas nessa noite eu quero dizer para você, como foi cantado aqui nessa noite, o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessa, um Deus que cumpre, um Deus que faz, e Ele prometeu, e Ele não é mentiroso, e número diz que o nosso Deus, Ele não é mentiroso, o que Ele promete, Ele faz, Ele cumpre. Muitas das vezes, alguém pode dizer, mas, irmã Cristina, o meu filho estava doente e morreu. Mas morreu porque Deus permitiu. Mas, através daquela morte, Deus fez algo em tua vida, eu tenho certeza. Porque Deus não faz nada, que Ele não pode mais além nos mostrar algo muito melhor. E nessa história se inicia com Ele chegando. E havia duas multidões, eram multidões da morte, onde ia um filho morto. Aquela mãe chorando, caminhando com seu filho morto. E do outro lado vinha uma multidão. Duas multidões, uma com filho único, morto, e o outro com filho único, que estava pronto a morrer também. Jesus. Mas é aquele que dá vida, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e disse que ia preparar lugar para que um dia pudesse nos buscar para morar com Ele. Você está preparado para no dia que Ele vier te buscar, para encontrar com Ele?
E aquelas duas multidões, diz a palavra do Senhor, que aquela multidão daquela mulher que ia com aquele filho morto, seguia, porque naquela época o cemitério era fora da cidade. Não era dentro da cidade, e Naim era uma cidade pequena. E aquela multidão ia seguindo com aquela mulher chorando com seu filho morto já. Uma grande multidão, e do outro lado também vinha uma grande multidão aonde estava Jesus, o Mestre, Jesus, aquele que dá vida, aquele que ressuscita mortos, o Deus do milagre. É o Jesus que a gente serve. É o Jesus que cuidou da irmã Luana, do irmão Josimar, da irmã Alessandra, da irmã Kelly. Se tiver outro irmão aqui que eu não sei, que deram Covid, cuidou deles, eles estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, as irmãs estão aqui louvando, a irmã prega, a outro canta. Aleluia, esse é o nosso Deus. É o mesmo Jesus que vinha seguindo naquela multidão para encontrar com aquela multidão onde havia um jovem morto. Era o mesmo Jesus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Sabe aquela luta que você passa, que você pensa que não tem mais jeito, e de repente você passa por aquela luta, você chega lá na frente, olha para trás e diz, nossa, como que eu consegui passar por aquilo? Jesus te carregou no colo, meu irmão e minha irmã. Jesus estava juntinho com você. Foi Ele que cuidou de você. O tempo inteiro Ele estava cuidando de você. E aquela multidão vai com aquele filho morto, aquela mãe chorando. E quantas mães choram? Choram pelos teus filhos. Quantas vezes mães choram porque os seus filhos não querem seguir os exemplos das mães? Sabe, filho, filhas que não são mãe, vocês um dia, quando forem mãe, vocês vão entender o amor de uma mãe. Muitas das vezes vocês não entendem. Eu falo com meu filho, sabe, filho? Eu falo com você porque eu passo para vocês coisas, porque eu tenho experiência de passar para você. E hoje, na escolinha, na EBD, o Pedro ficou comigo, que a tia que era para dar aula para ele não estava, e ele ficou na minha classe. E ele estava falando sobre isso com ele, sobre a obediência às mães, e ele falava, tia, minha mãe fala isso, que minha mãe diz que meu pai também fala, que ele teve experiência, por isso que eles falam isso com a gente, para poder a gente não passar por algumas coisas que eles erraram. Então, é isso que a mãe quer passar para você, filho. Filho, seja amável. Você sabe o sacrifício de uma mãe? A minha irmã diz assim, ser mãe é padecer no paraíso. Uma frase, né? O paraíso é uma coisa linda, maravilhosa. Mas a mãe sofre tanto dentro desse paraíso. Sabe, filho, quando vocês são gerados no nosso ventre, muitas mulheres passam tão mal, e suportam 9 meses, né? Tem pessoas que passam muito mal, mulheres que têm normal, mulheres que têm cesárea, e depois o bebê nasce, e muitas das vezes as mães têm seus seios, né, muito ferido para dar um mamar um filho, o filho coloca a boquinha para mamar e dói na alma, mas depois que eles começam a mamar é aquela satisfação. Então a gente sofre para ter vocês. Aprendam a dar valor às suas mães. Aprendam a ouvir as suas mães, ser carinhoso com as suas mães, porque muitas das vezes a gente quer dar valor quando elas partem. Nesse momento de pandemia, quantos filhos ficou desesperado porque não poderiam ir na casa da mãe, teve que ficar distante, teve que ajudar muitas mães de longe. Quem imaginava isso? Ninguém. A gente imaginava estar passando por essa situação? Não imaginava. Mas essa é a geração que está passando por esses dias maus. Eu não sei o que vem pela frente. A Bíblia diz que vai ter dias piores. Será que estamos preparados? Porque muitos de nós não estivemos preparados para passar por essa pandemia. Quantos ficaram desesperados? Quantos tiraram até as suas próprias vidas? Muitos. Então, nós precisamos nos preparar todo dia, buscarmos no Senhor, estarmos ligados nele, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Porque se nós não tivermos ele, a gente fica desesperados mesmo. A gente tira a nossa vida. Quantos chefes de família sem emprego? Meu esposo ficou 9 meses desempregado.
Se a gente não tem Jesus no nosso coração, a gente enlouquece, irmãos. Pessoas que estão perdendo os seus empregos, pessoas que estão fechando os seus comércios e cheios de dívida, que não sabem mais o que fazer. A gente assiste um jornal, mães desesperadas, que não tem nada para dar para os seus filhos. É muito triste, irmãos, isso. Dói. Mas Deus continua olhando por nós. Assim como Ele olhou para aquela mãe, e a palavra diz que a multidão vinha. E quando estava perto da porta, porque a cidade tinha uma porta mesmo, tinha que passar pelaquela porta para poder enterrar as pessoas que estavam mortas. E quando essa multidão da mãe que vai ali chorando com seu filho morto, aquela mãe devia estar pensando, meu Deus, eu já não tenho mais meu esposo e agora eu perdi meu único filho, aquele que ia ser o meu provedor dentro da minha casa, que ia trazer o meu alimento, aquele que ia cuidar de mim. E eu sei a dor de uma perda, porque eu já perdi o meu esposo e agora eu estou perdendo o meu filho, meu único filho que eu tenho. E creio que aquela mulher foi caminhando, chorando e pensando nisso. E aquela multidão que foi com ela também choravam com ela, porque se comovia daquela mulher, da situação daquela mulher. Mas do outro lado daquela porta também vinha a multidão com alguém muito importante também que se comoveu com aquela mulher. E interessante que quando aquela mulher estava prestes à porta para poder ir lá para o cemitério para enterrar o teu filho, chegou a provisão. Então, nessa noite, eu quero falar para você que talvez está aí, pensando que não tem mais jeito, que já está no final da sua situação, que está perto da porta. Eu quero dizer para você nessa noite, que do outro lado da porta está vindo a provisão. Não se desespere. Não se desespere. Não deixa colocar um ponto na sua história, quando Deus está colocando somente uma vírgula, vai ter continuidade. Vai ter. Tenha confiança no nosso Deus. Ele está vindo de encontro a você. Não se desespere. Muitas pessoas se desesperam aqui, está chegando aqui, Jesus está vindo aqui, e ela desiste aqui, quase chegando perto de Jesus. Não se desespere. Jesus está chegando. Jesus está chegando e Ele tem uma palavra para você. Para aquela mulher, Jesus chega e diz, não chores. E muitos pensaram, como que pode uma pessoa chegar no velório e falar para a pessoa não chorar? Como não chorar com a perda de um ente querido, principalmente de um filho? Como não chorar? Quem é esse que chega e diz, não chore? Mas a palavra não chore do Senhor, não é não chore, como muitas mães dizem, cala a boca, filho, engole esse choro. Não. A palavra que Jesus disse, não chore, foi um não chore de compaixão. Foi um não chore que comoveu o coração dele. Ele estava dizendo, minha filha, não chore, porque eu cheguei. Eu sou a solução do seu problema. Não chore, filha. Não chore. E nessa noite, Jesus também está falando para muitos de nós aqui, não chore. E mãe é algo que chora muito, né? Lá em casa eu falo com meu filho, de vez em quando ele chega, eu falo, mãe, está chorando por quê? Eu enxugo lá, eu não estou chorando não, filho. Estou chorando não. E a gente sempre chora, né? Às vezes a gente chora pelo filho, chora pelo marido, chora por uma situação de outra mãe, chora pela igreja, e chora e vai chorando, e muitas das vezes chora por problemas nossos mesmos. Às vezes a gente é sentimental demais, e o filho chega e pergunta, mãe, por que você está chorando? Não, filho, não estou chorando não. E passa 3 dias, mãe, você está chorando? Não. E eu falei, Daniel, acho que você já perdeu as vezes que você perguntou isso para a mamãe, né? De tantas vezes que você chega e pergunta, mãe, está chorando? Não, meu filho, não estou chorando. E Jesus todo dia chega para a gente e fala, não chore, filha. Não chora, filho, porque eu estou chegando. E Jesus chegou para aquela mulher e chega para ela, filha, não chore. Mas, Senhor, como não chorar? Meu filho está ali morto. Filha, não chore. Mas, Senhor, a provisão da minha casa está indo embora. Eu não tenho mais nem meu esposo, nem meu filho. Quem vai fazer as coisas para mim? Quem vai trazer o alimento para a minha casa? Não chore, filha.
porque eu sou o seu provedor. Sabe, eu vou prover tudo para você. Não se preocupe, não se preocupe. Apenas confie. Confie. Confie em Deus. Ele pode todas as coisas. Foi Ele que te criou, foi Ele que me criou. Então, Ele me conhece. Ele me conhece lá no íntimo, que muitas das vezes estão todo mundo ao meu redor, eu estou sorrindo, mas por dentro está chorando. Por dentro está sangrando, ninguém nem está vendo, mas Ele está vendo. Ele está vendo e está colhendo todas as suas lágrimas. Ele está te vendo nas madrugadas, você e sua família todos dormindo, seus filhos dormindo, seu esposo dormindo, e você chorando. Jesus está vendo. Jesus viu aquela mulher, Jesus já sabia. Jesus entrou no coração daquela mulher, porque Jesus, Ele tem compaixão de nós. Ele tem compaixão, Ele entende o nosso sofrimento. Ele conhece a nossa dor. Ele sabe quando você está triste, quando você está alegre. Ele sabe, mãe, sabe, filho. Ele sabe quando a mãe está chorando, o coração sangrando por causa de você, filho. Porque muitas das vezes você não quer obedecê-la. Pense nisso. Não faça sua mãe chorar. Lembra que a sua mãe te amou desde pequenininho. Sua mãe te amamentou, cuidou de você, te levou nos médicos. Quantas mães passam por tanta dificuldade, tantas lutas, né, tanto sofrimento por causa de um filho. Às vezes vai em um médico levar um filho, fica em uma fila imensa e às vezes não consegue nem ser atendida. Mães que muitas vezes estão catando no lixo para levar um alimento para casa, para não deixar o seu filho com fome. Mães que passam a noite toda acordada, vigiando um filho com febre. Mãe é algo maravilhoso. Maravilhoso. Então, Jesus diz, não chore, não chores. E aquela mulher pôde compreender que aquela palavra de não chores não era uma palavra de não tem mais jeito, para de chorar, não. Não tem jeito, seu filho já morreu. Não tem jeito mais para o seu filho, para de chorar. Não. A palavra que ela ouviu naquela noite, ela é uma palavra de não chore, se acalme, tudo vai se resolver. Você acredita? Você acredita? Você acredita? Acredita que vai resolver essa situação que você está vivendo? Você tem fé? Você crê nisso? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai ver o mover de Deus na tua vida. Você vai ver o cuidado de Deus na tua vida. Você vai ver Deus cuidando dos teus filhos. Você vai ver o teu lar sendo transformado. Você vai ver a mão de Deus agindo em seu favor. E aquela multidão, né, parou assim e olhou. Quem é esse? Chega aí e manda a mulher parar de chorar no meio desse sofrimento. E Jesus, 13, vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Jesus teve compaixão. E Jesus chega até aquele jovem. E o interessante é que Lucas não dá nome, né, a esse filho nem a essa mãe. Talvez ele deixou assim mesmo para que muitas mães pudessem estar colocando o nome delas nesse lugar, muitos filhos que estão passando pela mesma situação. Talvez seu filho não esteja morto fisicamente, mas está morto nas drogas, está morto em muitas outras coisas. E Jesus deixou assim para dizer para essa mãe nessa noite: não chores, mãe, porque eu posso ressuscitar o seu filho. Porque no Novo Testamento, Jesus fez 3 ressurreição de filhos. Primeiro, a filha de Jairo. Primeiro foi a filha dessa viúva, mas depois foi a filha de Jairo e também Lázaro. E é interessante dessas situações que a filha de Jairo, ela estava morta, né, em casa, em uma cama.
o filho da viúva estava já no caixão e Lázaro já estava em decomposição. O nosso Deus é um Deus de milagre. Ele cura aquele que tinha acabado de morrer. Ele curou aquele que já estava indo para o cemitério. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou também aquele que já estava há dias em decomposição. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que dá vida aonde tem morte. Esse nosso Deus que quer dar vida a você, que se acha que não tem mais jeito para você, que se acha fraco, que se acha que não vai conseguir. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é um Deus forte, ele é um Deus poderoso. E se nós não conseguimos, é porque nós falamos para nós mesmos, eu não tenho jeito, eu não consigo. Mas eu quero dizer para você que Deus está falando hoje para você. Você consegue, porque o Deus que está cuidando de você, ele é forte, e ele tem poder para te curar, ele tem poder para te resgatar, ele tem poder para te transformar. Basta nós crermos e deixar ele fazer parte da nossa vida. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele não arromba o coração de ninguém. Ele deu livre escolha para cada um de nós. Ou você escolhe me servir, ou você escolhe outro caminho. Ele não vai te obrigar. Cabe a você olhar para você, poxa, que vida é essa que eu estou levando? Isso não foi a vida que o meu Deus deu para mim. O sacrifício de Jesus naquela cruz, com aquela morte de cruz, não foi para mim viver assim. Será que aquela morte foi em vão? Jesus morreu ali à toa para me viver nessa vida de sofrimento? Não. O sofrimento que Jesus passou naquela cruz foi para que eu e você não pudéssemos sofrer mais. Mas por que viver sofrendo dessa forma? Olha para Jesus. Ele pode transformar a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele pode transformar você. Ele pode transformar você. Não se deixa se levar pela voz do opressor, pela voz do inimigo que está todo dia tentando nos tragar. A palavra do Senhor diz que o inimigo das nossas almas, ele está todo dia querendo nos matar, porque foi para isso que ele veio. Roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e com abundância. Segura nele. Ande com ele. Clame a ele. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Clame ao Senhor. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te dar a direção. Clame a ele. O ouvido dele não está fechado para que ele não possa ouvir. A mão dele também, olha, está estendida para te salvar. Clame a ele, peça a ele. Está difícil. Você acha que não tem mais jeito, que já está morto, não tem jeito de ter vida mais? Tem sim. Tem sim, porque o nosso Deus é um Deus de milagre que ressuscita. Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver vários milagres que Jesus fez. Ele disse que nós íamos fazer maiores e hoje nós não fazemos porque nós não temos tanta fé. É por isso, porque foi palavra dele. Porque ele disse que nós iríamos fazer. Foi palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está aqui. E o Jesus chega naquele jovem e diz aqui, ó, Jesus diz o que para ele? Lucas disse que era defunto. Que o defunto que estava ali, Lucas diz isso na palavra, que era um defunto, que aquele filho era um defunto. Jesus chama aquele defunto de quê? De jovem. Era para Jesus chegar e falar: defunto, levanta. Não. Jesus chegou e disse: jovem, levanta, jovem. Levanta, jovem. E o jovem fez o quê? Levantou. O jovem levantou, amado. E o jovem levantou com vida. E todo olho viu o milagre do Senhor ali naquele lugar. E diz a palavra do Senhor, em 17, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra e circunvizinha. Correu a fama de quê? Do filho que estava morto e morreu?
Não. A fama que Jesus chegou e curou aquele jovem. Jesus levantou aquele defunto que já estava morto, já estava prestes a ser enterrado. Jesus ressuscitou aquele jovem. Assim como Jesus também um dia morreu e ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida. Ele ressuscitou aquele jovem. Aquele jovem era um defunto, morto. Ao olhar humano não tinha mais jeito, já estava prestes a ser enterrado. Mas ao olhar de Deus tinha vida. Ao olhar de Deus tem vida. Todo mundo, a multidão está olhando e falando para você, olha, não tem mais jeito, mãe. Larga esse filho de mão. Às vezes até dentro da família. Tem pessoas dizendo, larga ele para lá. Não tem jeito, mas eu quero falar para você que tem jeito sim, mãe. Continua de joelho clamando. Continua pedindo ao Senhor que tem jeito. E o Senhor Jesus, hoje, nessa noite, Ele está chegando. Ele está chegando para falar para mim e para você que isso que você acha que não tem jeito na tua vida, que isso que você acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem mais saída, Jesus diz nessa noite, eu estou chegando. Eu estou chegando e eu vou ressuscitar isso aí que você está pensando agora, aí no teu coração. Isso que está aí na sua mente agora. Irmã Cristina, se você soubesse a área da minha vida que está morta, a área da minha vida que eu acho que não tem mais jeito, que eu não estou com vontade nem de lutar mais por isso, eu não tenho mais força, não dá vontade nem de pedir a Deus mais por isso, porque eu estou vendo que não tem jeito, não tem jeito. Mas para mim, para a irmã Cristina aqui, não tem jeito mesmo não. Mas para o Jesus que chegou aqui, né, em frente a essa multidão, no meio dessa multidão, que deu vida a esse jovem, tem jeito para você. Tem jeito para o meu sofrimento. Tem jeito para a minha luta, tem jeito para isso que está aqui dentro do meu coração, que eu acho que não tem mais jeito. Tem jeito para o seu casamento, tem jeito para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua esposa. Tem jeito, viu, mãe? Falando para a mãe, porque mãe sofre e sofre. Mãe sofre. Quando se tem um filho seguindo para outros caminhos errados. A mãe chora. A mãe perde noite de sono. E dói. Dói muito. A gente viu essa chacina lá no Rio e todos falavam, tem que morrer mesmo, é bandido. Mas o coração da mãe vendo um filho daquela forma é muito triste, irmãos. É muito triste. E nós que somos mães choramos pelas essas mães também. Então, Jesus, Ele tem solução para o teu problema. Jesus, Ele tem solução para o seu problema. E Jesus está aqui nessa noite falando para mim e para você. Entrega para mim, vai. Coloca no meu altar aquilo que está te afligindo. Coloca na minha mão, que eu vou resolver. Coloca na minha mão. Eu tenho todo o poder de resolver. Porque Jesus diz, lá em Jeremias 33, 27, que nada é impossível para Ele. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada. Tudo é possível para o nosso Deus. Tudo. Aquilo que você acha que é impossível, para Deus não é nada. Nada, 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 nada. Aquele que venceu a morte não pode vencer qualquer outra coisa? Já imaginou isso? Aquele único que consegue vencer a morte não pode vencer qualquer outra coisa que você está enfrentando? Qualquer situação que você tem sido afligida, você acha que não? Então, nessa noite, para terminar, eu quero convidar a irmã Flaviana que vem aqui cantar o louvor. E assim como Jesus chama aquele jovem, jovem, levanta. Eu gostaria que você botasse no teu coração um nome para esse jovem. Enquanto a irmã Flaviana estiver cantando, você fala para Jesus. Jesus, eu dou o nome a esse jovem.
Eu não sei que é o seu esposo, eu não sei se é um problema de saúde que você está enfrentando, eu não sei que é com seu filho, eu não sei se é com você mesmo, eu não sei o que é, mas eu só sei que Jesus sabe. Então você fala para Jesus agora. Dê nome a esse jovem. Peça para que Jesus ressuscite. Peça para que Jesus te clareie e dê uma luz para você. Peça para Ele. Coloque no altar dele agora. Ouça esse louvor. Feche os seus olhos e dê nome a esse jovem essa noite. Mestre, eu preciso de um milagre. Eu não sei qual o milagre que você Transforma precisa, minha vida, meu estado. mas eu sei que Jesus pode mudar essa situação. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Não deixe sua alegria ser sepultada. Sonhos cancelados. Por mais que o inimigo queira cancelar os seus sonhos, não Lázaro desista. ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer Só Ele. aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Só Ele tem o poder de transformar a sua situação. De um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Aleluia, Jesus. Muda a minha história. Muda a história dos teus filhos nessa noite, Ressuscita Senhor. os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Permita o Senhor fazer um milagre na tua vida nessa noite. Me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Aleluia, Deus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Ouça a voz do Senhor falando agora nesse momento no teu coração. Ele quer dar vida àquilo que você acha que não tem mais jeito. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Aleluia, Senhor Jesus. de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Escuta nessa noite Jesus chamando você pelo nome. Jesus nessa noite Ele quer fazer um milagre na tua vida. Transforma a minha vida. Ele quer transformar a área que você acha que não tem mais jeito. Ele quer fazer um milagre, mas basta você querer. Me chama para fora, ressuscita-me.
Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que nessa noite você possa ter compreendido o que Jesus quer falar com você. Que Jesus quer te dar vida. Creia nisso. Creia nisso. Não sei, talvez hoje possa ser a última oportunidade de Deus estar falando aqui, ou alguém ouvindo. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai nos chamar. Então se prepara. Fique preparado para encontrar com o Mestre, para se encontrar com o Senhor Jesus. E tenham vida. Que Deus abençoe grandemente a semana de cada um. Que Deus abençoe essa amada igreja e cada mãe. Que Deus continue abençoando, confortando e abençoando e confortando os corações de muitos filhos e de muitas mães que se encontram chorando nesse momento. Amém? Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade. A palavra está com o pastor Enete. Queremos agradecer a Deus pela palavra da nossa querida irmã Cristina. Queremos agradecer também pela música que nós ouvimos e a participação de todos que aqui puderam chegar. Deixar o nosso convite cordial a todos vocês. Quinta-feira, nesse mesmo horário, nós estamos aqui para orarmos e agradecer a Deus. E, quando possível, esteja aí para nós juntos louvar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e assim nós estamos encerrando. Pai Celestial, recebe a graça da tua igreja, do teu povo. Recebe, Senhor, os louvores que aqui foram entoados. Recebe também a palavra da tua serva, que o Senhor nos deu inspiração para falar nessa noite para todos nós. Nós suplicamos que possam todos ser regozijados no nome do Senhor. Dá, Senhor, a compreensão a todos, que aqueles que ouviram, aqueles que aqui estão presentes, e ainda que aqueles que estão nas suas casas, que puderam acompanhar a palavra da tua serva. Permita, Deus, que aqueles que estão sem esperança na sua vida, que possam revigorar os seus pensamentos, os seus interesses, e acreditar que somente Jesus pode refazer aquilo que já tens perdido. Abençoa todos que aqui se encontram. E que a graça de Deus, a paz eterna, a comunhão de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, o coração de cada um. Que a graça do Senhor continue. Seja sobre a vida da tua serva, de todos que participaram deste culto. E seja, Senhor, com todo Israel de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Pode sentar.